Olá, alunos, tudo bem? Retomamos os nossos encontros através das videoaulas com o propósito agora de tratar de um tema de caráter um pouco mais teórico, qual seja a influência do direito romano cristão, ou mais especificamente dos ditames processuais, da organização processual desse período do direito romano, e também do racionalismo no processo coletivo, que é especificamente objeto de estudo da matéria. Esse conteúdo tem como base um capítulo de livro escrito por mim numa obra organizada pela professora Eliane Macedo, e essa obra homenageia um dos maiores processualistas que nós tivemos no país, Ovídio Batista da Silva, com quem eu tive o grato privilégio de conviver, de ter sido orientado no doutorado, de escrever, enfim, um processualista que dedicou boa parte da sua obra exatamente a identificar os problemas que essa herança privatista do processo acabou por acarretar não só nas demandas coletivas, mas também nas demandas de caráter individual. Muito bem, essa influência do direito romano cristão, ou também chamada herança privatista do processo, acaba influenciando o processo coletivo e inundando de características individuais. Ou seja, o processo romano ele foi forjado e influenciou gerações e gerações, incluindo os códigos de processo civil brasileiros de 39 e 73, com o claro propósito de tutelar, de proteger os direitos individuais. Ora, com um código de processo voltado para a tutela dos direitos individuais, como é que nós vamos lograr êxito na transição para uma tutela de caráter individual, passando para uma tutela de caráter coletivo que proteja os direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos? Difícil. De fato, o nosso Código de Processo atual suporta essa herança que recebeu a forte crítica de Ovídio Batista da Silva, e mesmo as leis que tratam das ações coletivas carregam consigo esse ranço, essa cultura da ação individual, da ação racional. Por exemplo, o artigo 6º da lei que tutela a ação civil pública regula a coisa julgada. E esse artigo é contrário à aplicação do efeito erga omnes da coisa julgada na ação civil pública. O que seria esse efeito erga omnes? Vamos imaginar um caso concreto para que possamos compreender melhor a situação. Vamos pensar numa empresa que gere uma poluição ambiental. Essa empresa está localizada nos estados do Rio Grande do Sul, do Paraná e Santa Catarina. Logicamente que o segmento da empresa é o mesmo, portanto, o risco de dano ambiental também é o mesmo. Imaginando que o promotor de justiça da comarca de Erechim ajuizasse uma ação civil pública com o propósito de embargar, de obstaculizar as atividades dessa empresa em razão da poluição ocasionada, e que essa ação civil pública fosse julgada procedente, o não reconhecimento do efeito erga omnes da coisa julgada no julgamento dessa ação que ocorreu em Erechim permitiria que a empresa continuasse a poluir nos outros estados, Santa Catarina e Paraná. Vejam o absurdo dessa aplicação de uma tradição individual da coisa julgada. Uma decisão de uma mesma empresa é aplicada apenas em um estado, mas, no entanto,
ela continua a poluir o mesmo rio em outros 2 estados. Esse é apenas um dos exemplos dessa influência perniciosa do processo individual no atual CPC e também no processo coletivo. O texto, a leitura do texto, permitirá um aprofundamento teórico mais acentuado. O objetivo da fala aqui, ele é de caráter mais pragmático, para que nós possamos sentir como que na prática essa influência é percebida. Nós temos também um outro exemplo que é possível de ser empregado aqui e que representa, assim, essa herança privatista do processo romano-cristão, que está exatamente na condenatio, na ação condenatória. A ação condenatória hoje é uma ação que registra possibilidade de êxito muito limitada. Se ajuizarmos uma ação condenatória contra um devedor insolvente ou que tenha a pretensão de tornar-se insolvente, a chance de êxito é mínima, né? O processo ordinário, com a sua gama de recursos, o recurso de agravo retido, de agravo de instrumento, de apelação, os embargos declaratórios, infringentes, de divergência, o recurso especial, o extraordinário, os agravos regimentais internos e assim por diante. O sistema processual é cheio de recursos. Uma ação de caráter ordinário hoje pode tranquilamente levar 8, 10, 12 anos. O que se obtém com essa ação de caráter condenatório? Exatamente uma decisão que impõe ao demandado ou uma obrigação de fazer ou uma obrigação de pagar, por exemplo, mas a constrição de bens, a penhora de bens, como regra, a salvo algumas providências de ordem cautelar, como é o caso do arresto, do sequestro e do protesto contra a alienação de bens, mas a salvo essas peculiaridades que estão colocadas lá nas tutelas de urgência do Código de Processo Civil, se obtém uma condenação com penhora posterior a ela. Obviamente que nesse tempo em que a ação leva, de 8, 10 anos, poderá o devedor se desfazer do seu patrimônio e aí o credor não terá o que penhorar. Isso representa, de fato, uma herança do direito romano-cristão, especialmente representada numa separação entre a condenação e a execução. Embora o Código de Processo Civil tenha experimentado uma alteração, e agora, com o novo CPC, também surgirão outras mudanças na execução, nós continuamos a ter o rito ordinário, a ação condenatória, o processo de conhecimento separado da execução ou, se quiser utilizar a linguagem atual, o cumprimento da sentença. O que modificou foi apenas a possibilidade de, ao invés de intimar-se o demandado, é possível intimar o seu procurador. E isso abrevia um pouco apenas o périplo daqueles que ajuizam uma ação condenatória. Então, por esses 2 exemplos que citei e por todo o argumento teórico presente no texto que será lido por vocês, é necessário concluir uma efetiva transição desse modelo romano canônico, desse modelo racionalista, desse modelo privatista individual de processo para um modelo real, efetivo, eficaz de processo coletivo. Ele precisa ser pensado de uma maneira diferente, seja do ponto de vista da concessão das tutelas, de urgência, inibitória, a nova tutela de evidência,
seja do ponto de vista da coisa julgada, seja em relação ao pedido apresentado na demanda e assim por diante. É necessário superar a herança privatista do processo. Boa leitura a todos e até a próxima videoaula.